A neve chegou antes de a escuridão cobrir gramado. Ela se pressionava contra as janelas da pousada Recanto do Lago e enterrava as margens do Lago Negro sob um silêncio branco e duro. Na lavanderia, o ar tinha cheiro de sabão, linho quente e vapor subindo das prensas industriais que pareciam nunca descansar. Penélope Andrade ainda dobrava toalhas de mesa muito depois de a maior parte da equipe ter ido para casa. Agora, ela tinha um filho de 9 meses, chamado Rafael, escondido todos os dias num berço dobrável atrás de pilhas de toalhas limpas, porque a creche custava quase metade do seu salário mensal. Penny sabia que alguém acabaria descobrindo ele. Sabia que podia perder o emprego quando isso acontecesse. O que ela não sabia era que, antes que alguém encontrasse Rafael, um homem poderoso voltaria à pousada Recanto do Lago sem anunciar seu nome. E naquela noite de neve, Alessandro Ventura veria Penny fazer uma escolha que ela acreditava que ninguém no mundo estava observando. A neve tinha enterrado o gramado sob um silêncio branco e duro. E às 23h30 daquela noite, a pousada Recanto do Lago parecia menos um resort particular e mais um navio encalhado na beira do Lago Negro congelado. Penélope Andrade já estava de pé havia quase 13 horas. Aos 27 anos, Penny era uma mulher de traços suaves, pele clara, corpo cheio e pesado, cabelo castanho escuro geralmente preso num coque prático, e olhos cor-de-mel calorosos que a faziam parecer mais gentil do que ela muitas vezes se sentia por dentro. Ela trabalhava no setor de lavanderia da pousada Recanto do Lago, lavando roupas de cama, passando toalhas de mesa e consertando uniformes que a gerência considerava insignificantes demais para trocar. Suas mãos eram pequenas, mas rápidas. As pontas dos dedos permanentemente ásperas de sabão, vapor e agulha. 2 anos antes, seu marido Otávio tinha morrido num acidente de construção que transformara uma terça-feira comum na linha divisória entre a vida que ela esperava e a que agora suportava. Desde então, cada decisão era medida por uma única pergunta. Isso manteria seu filho de 9 meses, Rafael, aquecido, alimentado e seguro? Naquela noite, Rafael dormia num berço dobrável escondido atrás de pilhas de toalhas limpas, num nicho de armazenamento ligado à lavanderia, envolto num cobertor amarelo que Penny havia costurado com uma das camisas velhas de Otávio. Ela checava o filho a cada 20 minutos, mesmo que cada checagem custasse um tempo que ela não tinha. A pousada Recanto do Lago se preparava para um grande jantar beneficente de inverno, e Celeste Vasconcelos, a diretora de operações, tinha deixado claro que cada jogo de roupa de cama precisava estar pronto pela manhã. Penny sabia o que significava falhar. Gente com poupança conseguia sobreviver a uma demissão. Penny tinha R$ 37 na conta corrente e o aluguel vencendo em 6 dias. A última toalha de mesa saiu chiando da prensa industrial pouco antes da meia-noite. Penny a ergueu com cuidado, inspecionou os cantos e a dobrou em 3 antes de empilhá-la com as outras. Suas costas doíam e uma pressão surda começava atrás dos olhos, mas havia uma satisfação silenciosa em ver ordem onde antes houvera caos. Ela sempre gostara de consertar coisas, fosse um punho rasgado, uma bainha torta ou um problema que ninguém mais se dera ao trabalho de resolver. Otávio costumava zoar que ela não conseguia passar por um botão solto sem querer salvá-lo. A lembrança veio sem aviso, e por um breve segundo ela quase pôde ouvir a risada dele por cima do zumbido das máquinas. Penny engoliu em seco e olhou para o nicho de armazenamento. Rafael ainda dormia. Só mais 1 hora, ela sussurrou, embora não tivesse certeza se falava com ele ou consigo mesma. Então um som metálico fraco veio de algum lugar além do corredor de serviço perto da cozinha. Penny congelou. O resort estava quase vazio, e a maioria da equipe noturna tinha ido embora cedo por causa da tempestade. Outro som se seguiu, mais suave desta vez, como o arrastar de um sapato no concreto. Ela saiu da lavanderia e avançou com cuidado pelo corredor dos fundos, passando por prateleiras de bandejas de serviço e carrinhos empilhados com guardanapos dobrados. As áreas de funcionários da pousada Recanto do Lago eram muito diferentes dos salões públicos e polidos lá em cima. Não havia lustres ali, só luzes fluorescentes, paredes de bloco pintadas
e o cheiro de desinfetante misturado a café velho. Penny chegou à escada de serviço e viu uma forma encolhida no segundo degrau. Ellie! Ela disse baixinho. O garoto ergueu os olhos tão rápido que bateu o ombro no corrimão. Eli Marques tinha 15 anos, alto para a idade, mas dolorosamente magro, com pele clara sardenta, cabelo castanho claro desgrenhado e olhos cinzentos cansados de uma criança que aprendera cedo demais que adultos podiam desaparecer. Seu pai, Tomás Marques, tinha sido um dos funcionários da manutenção da pousada Recanto do Lago até um ataque cardíaco repentino matá-lo 3 meses antes. Desde então, Eli às vezes aparecia para ajudar em tarefas simples, carregar caixas, tirar neve, trocar lâmpadas, por alguns reais de cada vez. Ele costumava tentar parecer mais velho do que era, falando pouco e recusando ajuda antes que alguém pudesse oferecer. Naquela noite, aquele orgulho havia desmoronado. Seu casaco preto de inverno estava rasgado numa das mangas. Os 2 tênis estavam escuros de neve derretida. E nas mãos ele segurava um pote plástico com pão e legumes assados que sobraram da cozinha. Eu não estava roubando, ele disse na hora. Depois abaixou o olhar porque os 2 sabiam que aquilo não era bem verdade. Iam jogar fora. Penny não respondeu de imediato. Ela já tinha visto aquele tipo particular de vergonha antes. Não em Eli, mas em si mesma. Nos dias em que contava as moedas antes de comprar leite em pó e fingia não notar o caixa esperando. A segurança te viu? Ela perguntou. Eli balançou a cabeça. Penny olhou para a porta da cozinha, depois de volta para ele. Ótimo. A expressão dele mudou, a confusão substituindo o medo. Você não vai chamá-los? Penny cruzou os braços. Chamar a segurança faria você ficar menos com fome? Eli a encarou. Não. Então só faria 2 problemas em vez de 1. Ela desapareceu na cozinha antes que ele pudesse responder, e voltou minutos depois, carregando uma tigela de sopa que tinha esquentado, junto com o sanduíche de peru que ela havia preparado para o próprio café da manhã. Ellie olhou para a comida como se fosse algo perigoso. Come, Penny disse. Antes que eu mude de ideia e decida que estou com fome. Isso arrancou o menor movimento no canto da boca dele. Ele comeu rápido demais no início. Depois foi devagar quando percebeu que ninguém ia tirar a tigela. Penny sentou ao lado dele no degrau de concreto, deixando espaço suficiente para não o constranger. De perto notou que as mãos dele estavam vermelhas de frio. Por que você está na rua com esse tempo? Ela perguntou. Eli manteve os olhos na sopa. Minha mãe está trabalhando à noite no asilo. Penny esperou. Ele odiava ser questionado, e insistir faria ele se fechar. Depois de um instante, ele acrescentou. O gás foi cortado ontem. Penny se virou para ele. O quê? Eli deu de ombros como se isso pudesse reduzir o peso das palavras. Estamos atrasados. Minha mãe ligou para a companhia. Disseram que precisamos pagar parte antes de religarem. A voz dele ficou plana, na defensiva. Tá tudo bem. A gente tem cobertor. Penny sentiu algo se torcer por dentro. Imaginou Rafael dormindo num quarto tão frio que mostrasse a respiração. Imaginou envolvê-lo em todos os cobertores que ela tinha e dizer a si mesma que era temporário, enquanto fingia não ter medo. Quanto eles precisam? Ela perguntou. Elle balançou a cabeça rapidamente. Não, deixa. Quanto? Não sei. Minha mãe disse que precisa de pelo menos 60 antes de conversarem com ela de novo. Penny baixou o olhar para o colo. No bolso do casaco de trabalho havia um envelope branco com R$ 80 de horas extras. Ela tinha planejado usar aquilo em fraldas, leite em pó e parte da conta de luz. Por alguns segundos, Penny não fez nada. Ela odiava aquela hesitação, mesmo sabendo que era razoável. Rafael precisava daquele dinheiro. Ela precisava daquele dinheiro. R$ 80 não eram um gesto no mundo dela. Eram compras, passagem de ônibus, remédio e a diferença entre pagar uma conta agora ou pedir desculpas por ela depois. Ela pensou em Otávio, que uma vez tinha dado seus últimos R$ 20 a um motorista com o carro quebrado na estrada e passara os 3 dias seguintes comendo pão seco sem reclamar. Na época, Penny o chamara de tolo. Otávio só sorrira e dissera, talvez, mas hoje ele precisava mais do que a gente. A lembrança doeu tão fundo que ela quase riu.
Ela pegou o envelope no bolso e o enfiou no lado rasgado do casaco de Eli. Ele recuou de susto. Não, Penny, não! Ela fechou os dedos dele em volta do envelope. Pega! O rosto dele ficou pálido. Você ainda tem o Rafael. Eu sei. Você precisa disso. Penny sustentou o olhar dele. Amanhã eu ainda posso ir trabalhar. Hoje você precisa mais. Ellie parecia querer discutir, mas a garganta trabalhou sem som. Penny o poupou da humilhação da gratidão, virando a atenção para o casaco dele. Me dá a manga. Ele piscou. Quê? Sua manga. A menos que você goste de deixar metade do frio de Gramado entrar no seu casaco. Do bolso fundo do avental, ela tirou um pequeno kit de costura que carregava sempre. 2 agulhas, linha preta e cinza, alfinetes de segurança e uma tesourinha. Eli finalmente esticou o braço. Penny enfiou a linha na agulha e começou a fechar o rasgo com pontos firmes e apertados, trabalhando devagar porque o tecido estava úmido e duro. Meu pai consertava coisas aqui, Eli disse depois de um tempo. Ele dizia que você era a única pessoa que nunca o fazia se sentir bobo por perguntar sobre uniformes rasgados. Penny continuou costurando. Seu pai sabia mais sobre este prédio do que metade das pessoas que davam ordens a ele. Eli baixou o olhar. Ele gostava de você. Eu gostava dele também. Ela amarrou o último ponto e puxou a costura para testar. Pronto. Não ficou bonito, mas vai aguentar. Eli examinou como se ela tivesse consertado algo bem maior que um casaco. Nenhum dos dois notou o homem parado a quase 9 metros de distância no corredor escuro em cruz. Alessandro Ventura tinha voltado a Gramado 2 dias antes do planejado, entrando na pousada Recanto do Lago por uma entrada lateral privada com apenas 2 seguranças. Aos 43 anos, Sandro era um homem grande e forte, ombros largos, cabelo preto curto nas laterais e um rosto anguloso e duro escurecido por vários dias de barba. Tatuagens cobriam boa parte dos antebraços e subiam pelo colarinho da camisa, embora naquela noite estivessem escondidas sob um casaco preto simples. Anos resolvendo disputas territoriais, conflitos de negócios e traições ao redor de Gramado tinham tirado dele quase todo o instinto de confiar rápido. As pessoas sorriam diferente quando sabiam seu sobrenome. Funcionários endireitavam as costas, gerentes ficavam generosos, e estranhos descobriam modos que aparentemente tinham perdido momentos antes. Sandro estava cansado de ser tratado como um título em vez de um homem. Antes de chegar, tinha instruído os seguranças a não anunciá-lo e ordenado que o retorno fosse mantido confidencial pela equipe sênior. Por alguns dias, ele pretendia caminhar pela pousada Recanto do Lago sem ser visto pelo que realmente era. Esperava encontrar ineficiência, preguiça, talvez roubo. Não esperava isso. Das sombras, Sandro observou Penny terminar o último ponto, guardar o kit de costura e afastar o cabelo molhado de Ellie da testa com a ternura ausente de alguém acostumado a cuidar de uma criança. Ela não fazia ideia de que alguém importante estava perto. Não sabia que o dono do resort estava parado no corredor. Não tinha feito aquela bondade por elogio, promoção ou vantagem. Era, por qualquer medida que Sandro entendia, mais pobre do que quase todo mundo dormindo sob aquele teto. Ainda assim, tinha acabado de doar R$ 80 a um garoto que não podia lhe oferecer absolutamente nada em troca. Eli finalmente se levantou, segurando o envelope sob o casaco remendado, e Penny o mandou para a saída de funcionários com instruções firmes para ligar para a mãe e ir direto para casa. Sandro permaneceu onde estava até Penny desaparecer de volta para a lavanderia. Então olhou para a escada vazia e sentiu algo desconhecido perturbar a certeza fria que carregava havia anos. Na primeira noite de volta à pousada Recanto do Lago, Sandro Ventura já tinha encontrado a única coisa que tinha parado de esperar ver ali. Bondade sem plateia. Às 7 horas da manhã seguinte, a pousada Recanto do Lago já tinha voltado ao ritmo polido esperado de uma propriedade onde hóspedes ricos nunca deveriam ver quanto trabalho havia por trás de uma toalha de mesa limpa ou um quarto quente. A neve tinha parado durante a noite, deixando as árvores ao redor do Lago Negro pesadas de branco e as vias de serviço enterradas sob cristas de gelo removido. Penny chegou, cansada mas alerta,
Rafael amarrado ao peito sob um casaco grosso de segunda mão, enquanto se esgueirava pela entrada de funcionários antes de a maioria da equipe administrativa aparecer. Tinha dormido pouco mais de 4 horas depois de voltar do turno da noite anterior, mas a lembrança dos sapatos molhados e da expressão vazia de Ellie a seguira até a cama. Perguntava-se se o gás no apartamento dele tinha sido religado, se a mãe dele tinha encontrado o envelope, se ele tinha contado de onde vinha. Penny esperava que não. Bondade ficava constrangedora quando as pessoas começavam a comentar alto demais, principalmente quando quem a fazia mal podia bancá-la. Ela levou Rafael até a área da lavanderia, checou que ninguém estava olhando e o acomodou no berço dobrável escondido atrás de 2 carrinhos de toalhas recém-dobradas. Na mesma manhã, Sandro Ventura entrou pelo corredor principal de funcionários, vestindo calça escura, suéter cinza chumbo e um casaco de lã preto simples, em vez dos ternos, sob medida normalmente associados ao seu nome. Sua equipe de segurança ficou em outro ponto da propriedade, sob ordens estritas de não se aproximar a menos que necessário. Para os funcionários reunidos no breve comunicado matinal, ele foi apresentado apenas como Sr. Vale, um revisor operacional da matriz, encarregado de examinar os procedimentos da pousada Recanto do Lago por alguns dias. Sandro quase não disse nada além de uma saudação seca, o que ajudou o disfarce mais do que qualquer história elaborada poderia. Nunca fora homem de preencher silêncio só porque os outros achavam desconfortável. Sua altura, ombros largos, nós dos dedos marcados e rosto severo fizeram a maioria dos funcionários supor que era algum tipo de solucionador de problemas sênior, mandado para identificar desperdício e demitir gente. Aquela suposição lhe caía bem. Alguns gerentes ficaram visivelmente mais atentos assim que ouviram as palavras revisão da matriz, mas a maioria dos funcionários, por ora, apenas acenou e voltou ao trabalho. Penny, carregando uma pilha de guardanapos dobrados pelo corredor dos fundos, olhou para ele uma vez e disse: "Bom dia", com a mesma educação distraída que dava ao lavador de louça consertando a roda solta de um carrinho por perto. Sandro notou a diferença na hora. Ela não endireitou a postura quando ele passou. Não forçou um sorriso, nem perguntou se ele precisava de algo. Também não o evitou. Nos 2 dias seguintes, ele arranjou motivos para permanecer perto do setor de lavanderia sem parecer interessado em Penny especificamente. E o que viu complicou sua primeira impressão em vez de enfraquecê-la. Ela sabia que a terceira lavadora industrial tinha começado a consumir mais energia porque o motor ficava girando tempo demais entre as cargas, e ela mesma tinha registrado o chamado de manutenção depois de 2 supervisores ignorarem o problema. Sabia qual fornecedor de roupa de cama entregava regularmente de menos 20 ou 30 peças, porque conferia cada remessa antes de assinar o recebimento, e depois anotava as diferenças num caderninho que ninguém tinha pedido para ela manter. Consertava punhos, trocava botões faltantes e reforçava bolsos rasgados de uniformes de funcionários durante o intervalo do almoço, quase nunca aceitando dinheiro, mesmo quando ofereciam. Quando um porteiro mais velho da cozinha admitiu que não conseguia trocar de jaqueta antes do pagamento, Penny consertou o zíper, comendo bolacha com uma mão. Nada daquilo era dramático. Era isso que mais interessava a Sandro. Ela agia como se ser útil fosse simplesmente outra forma de respirar. Na terceira tarde, ele a encontrou parada perto da fileira zumbindo de lavadoras, com uma prancheta debaixo do braço e um lápis entre os dentes. Rafael dormia na área escondida de armazenamento, embora Sandro já tivesse notado o padrão dos sumiços dela e o choro fraco ocasional que parava quase de imediato. Penny tirou o lápis da boca quando o viu. Se é sobre a máquina 3, eu já relatei 2 vezes. Sandro olhou para a lavadora. Acha que está desperdiçando energia? Sei que está. Você é da lavanderia. Penny ergueu uma sobrancelha. Eletricidade não liga para qual é o meu cargo. Não havia desafio na voz dela, só impaciência prática. Ela mostrou os números anotados à mão que tinha coletado ao longo de 6 semanas, incluindo tempos de ciclo, tamanhos de carga e datas de manutenção. Sandro leu com atenção. Por que manter registros que ninguém pediu? Penny deu de ombros. Porque quando a conta fica alta demais,
Vão culpar a equipe por usar demais o equipamento. Prefiro ter prova antes de alguém decidir que a resposta mais fácil é a certa. Sandro a olhou por um instante, a mais do que o necessário. Era uma frase que ele entendia melhor do que ela poderia saber. Mais tarde, naquele dia, ele a viu interceptar uma entrega de toalhas na doca de carga. O motorista insistiu que o pedido estava completo, mas Penny abriu calmamente 2 pacotes lacrados e os contou na frente dele. Faltavam 24 toalhas de banho. O motorista ficou na defensiva, alegando que a falta devia ter acontecido no depósito, mas Penny apenas apontou para a quantidade assinada na nota e disse que não aprovaria o recebimento até a diferença ser registrada. Sandro ficou a 3 metros de distância, fingindo inspecionar um painel de serviço. Penny não pediu a aprovação de um supervisor. Não foi grosseira. Simplesmente recusou participar de uma mentira só porque era conveniente. A essa altura, Sandro já tinha passado tempo suficiente entre homens poderosos para saber que competência raramente era o traço que as pessoas mais anunciavam. Os mais barulhentos geralmente queriam crédito. Penny parecia mais interessada em evitar o problema de amanhã do que em receber o elogio de hoje. Isso o deixou desconfiado de um jeito novo. Não porque achasse que ela estava fingindo, mas porque passara anos supondo que ninguém era tão consistente sem querer algo em troca. Ela finalmente perguntou sobre Rafael na noite seguinte. Penny tinha ficado até tarde de novo consertando várias jaquetas formais de serviço antes do evento do fim de semana, e a lavanderia estava silenciosa, exceto pelo ronco baixo das máquinas. Sandro entrou carregando 2 xícaras de café da cozinha, colocou uma perto dela sem comentar e se encostou na beirada de uma mesa dobrável. Penny olhou para a xícara. Eu não pedi isso. Você também não jantou. Ela lhe lançou um olhar cauteloso. Revisores da matriz costumam controlar a alimentação dos funcionários? Só os ineficientes. Penny quase sorriu. Depois voltou a jaqueta no colo. Sandro deixou o silêncio se estender antes de dizer: Você traz uma criança aqui todos os dias, não traz? A agulha parou entre os dedos de Penny. A cor sumiu do rosto dela tão rápido que Sandro soube na hora que estava certo. Por alguns segundos, ela não falou. O primeiro instinto foi negar, e Sandro pôde ver a tentação passar pela expressão dela. Então ela pousou a jaqueta com cuidado. Sim, a voz dela era baixa, mas firme. O nome dele é Rafael. Tem 9 meses. Sandro ficou imóvel. Penny olhou para o nicho de armazenamento, depois de volta para ele. Meu marido, Otávio, morreu há quase 2 anos num acidente de construção. Eu estava grávida quando aconteceu. A creche custa quase metade do meu salário mensal, e não tenho família por perto que possa ficar com ele. Ela respirou fundo, se recompondo como se cada frase fosse uma prova que estava depositando sobre uma mesa. Sei que quebrei uma regra. Sei que crianças não podem ficar em áreas de trabalho de funcionários. Eu o mantenho longe de máquinas, produtos químicos, carrinhos, tudo que é perigoso. Se o senhor tiver que me denunciar, eu entendo. Os dedos dela se apertaram na borda da jaqueta. Só preciso de tempo suficiente para descobrir o que fazer depois. Sandro estudou o rosto dela. Esperava súplica, talvez desculpas. Penny não ofereceu nenhuma das duas. Se você sabia que podia ser demitida, por que trazê-lo aqui? A pergunta pesou mais do que ele pretendia. Penny olhou de novo para o berço escondido, e algo na expressão dela mudou. O medo ainda estava lá, mas por baixo dele havia uma teimosia que Sandro já tinha visto na noite em que ela doara R$ 80 que precisava para si mesma. Porque ser uma mãe ruim me assusta mais do que perder um emprego, ela disse. Um emprego pode ser substituído mais cedo ou mais tarde. Rafael só tem uma infância. Ela engoliu em seco e continuou antes que ele pudesse responder. Tentei creche registrada. Tentei babás particulares. Perguntei sobre mudança de turno. Nada funcionou. Então sim, fiz a escolha errada segundo as regras, mas fiz a melhor escolha que tinha para o meu filho. Sandro não disse nada por um longo momento. Penny confundiu o silêncio dele com julgamento e baixou os olhos. Se for me denunciar, faça logo. Prefiro saber. Ele não a denunciou. Na manhã seguinte, antes de a maioria dos funcionários chegar, Sandro entrou num escritório trancado, perto da ala leste de serviço, e ligou diretamente para o administrador da propriedade.
Só se identificou depois de confirmar que não havia mais ninguém na sala. A instrução foi simples. Uma sala de armazenamento sem uso ao lado da área de descanso dos funcionários seria transformada imediatamente numa pequena creche, devidamente licenciada, com equipe própria, segura e financiada pelo Grupo Comercial Ventura. O administrador começou a perguntar se o comunicado deveria mencionar o envolvimento de Sandro. Não, ele disse. Diga que veio de uma revisão interna de apoio aos funcionários. Quando o administrador hesitou, o tom de Sandro endureceu. E ninguém conta para Penny Andrade de onde veio a ordem. Houve uma pausa do outro lado. Entendido, Sr. Ventura. 2 dias depois, avisos apareceram perto dos relógios de ponto, anunciando que a pousada Recanto do Lago começaria a preparar uma creche no local para funcionários. Penny ficou parada debaixo de um deles, com Rafael dormindo no ombro, lendo a página 2 vezes, como se as palavras pudessem se reorganizar sozinhas. Uma camareira ao lado dela disse que a gerência provavelmente tinha finalmente escutado depois de meses de reclamações de pais que trabalhavam ali. Penny deu uma risadinha aliviada e tocou as costas de Rafael. Já não era sem tempo, ela murmurou. Do outro lado da sala, Sandro sentava sozinho numa mesa de canto, comendo um sanduíche simples. As mangas levemente arregaçadas. A atenção aparentemente presa num jornal. Penny passou por ele a caminho da saída e apontou com a cabeça para o aviso. Parece que alguém lá em cima finalmente teve bom senso. Sandro deu outra mordida e disse: milagres acontecem. Penny bufou. Não na gerência. Depois foi embora antes que ele pudesse responder. Sandro a viu ir sabendo que ela ainda acreditava que o Sr. Vale não era nada além de um inspetor difícil da matriz que preferia sanduíches baratos e fazia perguntas demais. Ela não fazia ideia de que o homem naquela mesa tinha assinado a ordem naquela mesma manhã. A semana do evento de inverno da pousada Recanto do Lago mudou todo o ritmo da propriedade. Caixas de flores chegavam antes do amanhecer. A equipe de cozinha trabalhava em turnos dobrados e cada corredor parecia carregar o cheiro de madeira polida, café e ar frio arrastado de fora. Penny Mal notava a decoração sendo montada nos salões públicos porque seus dias se passavam entre as prensas da lavanderia, os cabides de uniformes e o cantinho escondido onde Rafael dormia. O anúncio sobre a nova creche tinha tirado do peito dela uma pressão que carregava havia meses. Mas a sala ainda não estava pronta, e até lá ela precisava continuar com cuidado. Tinha se acostumado a escutar passos antes de tirar Rafael do berço, e a calcular as mamadas em volta das trocas de turno. O que ela não tinha percebido era que outra pessoa também tinha começado a escutar. Celeste Vasconcelos passara anos aprendendo exatamente o que acontecia dentro da pousada Recanto do Lago, e não gostava de descobrir que algo tinha escapado da sua atenção. Aos 38 anos, Celeste era alta, esguia e meticulosamente composta, com cabelo loiro claro cortado nos ombros, olhos azul acinzentados afiados e o tipo de postura que fazia até a quietude parecer ensaiada. Vinha de uma família rica de Gramado, dona de imóveis comerciais havia gerações, e crescera acreditando que competência e status eram quase a mesma coisa. Vestia ternos de lã sob medida, usava joias discretas mas caras, e falava com hóspedes importantes com charme sem esforço. Com funcionários de salário mais baixo, porém, aquele charme costumava afinar até virar impaciência. Administrava as operações da pousada Recanto do Lago havia 7 anos, e passara a enxergar a propriedade quase como uma extensão de si mesma. Mais perigoso ainda, tinha se convencido de que seu longo acesso aos negócios da família Ventura lhe dava um lugar especial perto de Sandro, mesmo que o contato entre eles sempre tivesse sido profissional e limitado. Sempre que Sandro voltava a Gramado, Celeste garantia que cada detalhe estivesse impecável antes da chegada dele. Sempre presumira que um dia ele reconheceria não só o trabalho dela, mas a sua importância. Aquela presunção começou a azedar quando o Sr. Vale apareceu. No início, Celeste o tratou como um observador irritante da matriz, mas em poucos dias notou que ele passava um tempo incomum ao redor do setor de lavanderia e fazia perguntas sobre Penny pelo nome.
Ele queria saber quem mantinha os registros de diferenças, quem tinha relatado a lavadora com defeito, quem tinha levantado preocupações sobre horas extras faltando e quem tinha sugerido primeiro que os funcionários precisavam de apoio de creche. Celeste respondeu com educação no início, depois com contenção crescente. Não gostava que um revisor temporário parecesse interessado numa mulher que ela considerava quase invisível. Penny era útil, claro, mas na visão de Celeste, ainda era uma funcionária da lavanderia com sapatos gastos, casacos baratos e uma vida pessoal bagunçada demais para justificar disciplina profissional. O fato de o Sr. Vale escutar quando Penny falava a irritava mais do que ela gostava de admitir. Celeste tinha passado anos cultivando acesso a homens poderosos. Penny parecia ter conquistado atenção simplesmente por existir na frente de um. A oportunidade surgiu durante a reunião obrigatória de equipe, 2 dias antes do evento beneficente de inverno. Quase 30 funcionários se apertaram numa sala de conferência, normalmente usada para reuniões com fornecedores, alguns ainda de avental de cozinha, jaqueta de manutenção ou uniforme de limpeza. Penny sentou perto do fundo, porque Rafael estava incomumente inquieto naquela manhã, e ela queria poder sair rápido se o ouvisse chorar da sala de serviço próxima. Sandra ficou encostado na parede do fundo com os braços cruzados, mantendo a postura discreta do Sr. Vale. Celeste entrou carregando uma pasta e começou com instruções de rotina sobre chegada de hóspedes, saídas de emergência, horários de serviço e conduta da equipe. O tom dela era controlado, quase agradável. Penny relaxou um pouco. Então Celeste fechou a pasta, olhou para a porta lateral e disse: "Antes de terminarmos, há mais um assunto sobre segurança dos funcionários." 2 supervisores trocaram olhares. Penny sentiu algo frio se mover no estômago. A porta se abriu. Uma camareira júnior entrou segurando Rafael. Por um segundo, Penny não conseguiu entender o que via. Rafael estava envolto no cobertor azul, olhos arregalados e confusos. Um punho pequeno fechado no colarinho da camareira. Penny se levantou tão rápido que a cadeira raspou alto no chão. "Por que você está com meu filho?" ela perguntou. A camareira pareceu mortificada e caminhou até ela imediatamente. Mas Celeste ergueu uma mão. "Porque seu filho foi encontrado numa área de armazenamento de funcionários não autorizada", ela disse. Todos os rostos na sala se voltaram para Penny. O calor subiu da garganta às bochechas dela. O primeiro instinto foi atravessar a sala, pegar Rafael e sair sem dizer mais nada. Então ela percebeu com que cuidado Celeste tinha arquitetado o momento. Aquilo não era uma conversa sobre segurança. Era uma demonstração pública. Penny avançou, pegou Rafael nos braços e o segurou contra o peito. Celeste esperou até a sala ficar totalmente em silêncio. "Penélope Andrade traz um bebê para a propriedade há meses sem autorização", anunciou. "Isso viola as regras de segurança do trabalho, exigências de seguro e política operacional básica." Penny olhou para Rafael, que tinha começado a esfregar o rosto no ombro dela. Podia sentir cada pessoa na sala tentando não encarar. "É verdade", Penny disse. A voz tremeu uma vez, mas ela a forçou a ficar firme. "Eu trouxe ele para cá." Vários funcionários se mexeram desconfortáveis. A expressão de Celeste ficou mais afiada, talvez decepcionada por Penny não ter tentado mentir. "E você sabia da regra?" "Sim." Mesmo assim, escolheu ignorá-la. Penny concordou. "Sim." Celeste deu um passo à frente e a examinou dos sapatos gastos à blusa barata esticada sobre o corpo cheio. Uma pessoa que não consegue organizar a própria vida não devia esperar que os outros paguem pelas escolhas dela. A frase acertou exatamente onde Celeste pretendia. Penny sentiu a humilhação como um golpe físico. Não era a acusação de ter quebrado a regra que mais doía. Aquela parte ela já tinha aceitado. Era o jeito como Celeste reduzia cada decisão difícil dos últimos 2 anos a um fracasso pessoal. Penny lembrou da papelada do hospital depois da morte de Otávio, do apartamento silencioso, das consultas de pré-natal enfrentadas sozinha, dos preços do leite em pó, das estimativas de creche e das noites calculando qual conta podia esperar. Lembrou de carregar Rafael pela neve porque o ônibus tinha quebrado. Nenhuma dessas lembranças a fez chorar. Ela se recusou a dar a Celeste essa satisfação.
Eu entendo por que a regra existe, Penny disse. E entendo que quebrei ela. A voz estava mais baixa agora, mas não tremia mais. Celeste cruzou os braços. Então talvez você também entenda que consequências não são crueldade. Penny apertou o abraço em Rafael. Consequências são uma coisa, humilhação é outra. Alguns funcionários baixaram os olhos. A mandíbula de Celeste enrijeceu. Não confunda responsabilização com humilhação só porque não gosta de ouvir a verdade. Depois acrescentou com um olhar leve para a sala. Algumas pessoas aprendem que, se exibirem a própria dificuldade em público bastante, os outros começam a se sentir responsáveis por ela. Penny ergueu a cabeça. Aquela acusação cortou através da vergonha e a substituiu por algo mais limpo. Raiva. Ela olhou direto para Celeste. Eu nunca pedi pena de ninguém, Penny disse. Nunca pedi a ninguém aqui que pagasse meu aluguel, comprasse minhas compras ou criasse meu filho. A sala ficou quieta o bastante para que o ar-condicionado soasse alto. O rosto de Penny ainda estava vermelho, mas ela não queria mais desaparecer. Quebrei uma regra do trabalho porque fiquei sem boas opções. A senhora pode me disciplinar por isso. Ela reajustou Rafael no ombro. Mas estou pedindo que não transforme pobreza em crime. Ninguém falou. Até Celeste pareceu momentaneamente pega de surpresa pela ausência de desculpas nas últimas palavras de Penny. Sandra observava do outro extremo da sala, a expressão indecifrável. Tinha passado anos ao redor de gente poderosa que se defendia com ameaças, dinheiro, influência ou mentiras cuidadosamente escolhidas. Penny não tinha nenhuma dessas armas. Simplesmente admitiu o que tinha feito e se recusou a aceitar vergonha por tudo em volta disso. Sandra ouviu vários funcionários olharem para Celeste com expressões que rapidamente esconderam. Celeste também viu. O rosto dela endureceu. Então vamos simplificar isso, ela disse. Com efeito imediato, seu emprego na pousada Recanto do Lago está encerrado por violação repetida da política de segurança. Penny ficou muito parada. Antes que pudesse responder, Sandro se afastou da parede. Não, ele disse. Todas as cabeças se viraram para ele. Sandro atravessou a sala num passo tranquilo, o corpo largo fazendo o corredor entre as cadeiras parecer mais estreito enquanto se aproximava. Parou a alguns passos de Celeste. A senhorita Andrade não será demitida até que a revisão operacional interna esteja concluída. Celeste o encarou. Isso não tem nada a ver com sua revisão. Agora tem. A voz dele continuou plana. Celeste soltou uma risadinha curta e incrédula. O senhor é um inspetor da matriz. Não administra esta propriedade. O olhar de Sandro pousou sobre ela com uma frieza que esvaziou a sala de qualquer movimento restante. Então é melhor torcer, ele disse, para que meu relatório nunca chegue ao senhor Ventura. A expressão de Celeste mudou, só ligeiramente, mas o bastante. Penny ficou parada com Rafael nos braços, olhando de Celeste para o homem que conhecia como Sr. Vale. Ainda não entendia por que ele a estava protegendo, e não confundiu a intervenção dele com resgate. A humilhação continuava lá. A regra ainda tinha sido quebrada. Nada naquele momento parecia seguro. Mas enquanto a reunião se dissolvia num silêncio incômodo, Penny entendeu uma coisa com clareza absoluta. Qualquer guerra que tivesse acabado de começar dentro da pousada Recanto do Lago, Celeste Vasconcelos não tinha intenção nenhuma de deixá-la terminar ali. Penny sabia que Celeste Vasconcelos não ia parar. O Sr. Vale tinha impedido sua demissão na frente de 30 funcionários, mas não tinha apagado a humilhação. E Penny entendia gente como Celeste o bastante para saber que uma derrota pública raramente produzia reflexão. Mais frequentemente, produzia paciência. Naquela noite, depois que Rafael finalmente dormiu no pequeno apartamento deles, Penny sentou na beira da cama com a velha mala marrom que tinha desde antes de casar com Otávio, aberta aos pés. Ela arrumou as roupas extras de Rafael, fraldas, cobertores e os poucos brinquedos que ele carregava para todo lado, se movendo com cuidado para não acordá-lo. Podia suportar perder a pousada Recanto do Lago, mas não podia aceitar criar o filho num lugar onde a existência dele podia ser carregada até uma sala e exibida como prova contra a mãe. Talvez Rafael nunca fosse se lembrar do que tinha acontecido, mas Penny sim.
Lembraria do jeito como as pessoas tinham encarado ele enquanto Celeste falava de fracasso e escolhas e se recusava a deixar aquilo virar normal só porque precisava de um salário. Antes do amanhecer, Penny voltou à pousada Recanto do Lago pela entrada de funcionários. A propriedade ainda estava meio adormecida, os grandes salões públicos escuros, enquanto as luzes da cozinha brilhavam atrás da ala de serviço. Rafael descansava contra o peito dela num carregador, a bochecha redonda pressionada sob o queixo dela, enquanto a mala surrada rolava atrás. Annie foi direto ao escritório administrativo e deixou o crachá de funcionária ao lado de uma curta carta de demissão que tinha escrito 3 vezes durante a noite. Não havia acusações nela. Agradecia à pousada Recanto do Lago pelo trabalho e afirmava que a demissão era efetiva imediatamente. As mãos tremeram quando soltou o papel, não porque duvidasse da decisão, mas porque coragem não fazia o aluguel desaparecer. Não tinha novo emprego esperando. Não tinha poupança digna do nome. Ainda assim, ao se virar para o corredor, sentiu algo que não esperava. Alívio. Sair antes do café da manhã costuma significar crime ou demissão. Penny parou. Dona Augusta Correa estava no fim do corredor, uma mão apoiada na alça de prata de um carrinho de limpeza. Augusta tinha 68 anos. Baixa e robusta, pele morena quente, cabelo grisalho preso num coque arrumado e olhos escuros observadores atrás de óculos finos. Servia como governanta sênior da pousada Recanto do Lago havia mais de 25 anos. Tempo suficiente para lembrar de Sandro como um jovem sério que visitava com o pai e falava ainda menos naquela época do que agora. Augusta tinha a autoridade calma de quem sobrevivera a hóspedes ricos, gerentes arrogantes, escândalos de família e emergências de funcionários suficientes para entender que pânico raramente melhorava alguma coisa. Era gentil sem ser sentimental e tinha o hábito de notar problemas dias antes de qualquer um admitir que existiam. O olhar dela foi da mala de Penny para a carta de demissão visível pela porta do escritório. Entendi, ela disse. Penny suspirou. Por favor, não tente me fazer mudar de ideia. Augusta se aproximou devagar. Sou velha demais para gastar energia mudando ideias que já foram decididas. Olhou para Rafael, depois de volta para Penny. Mas não gosto de ver as pessoas tomarem decisões sem todas as informações. Penny franziu a testa. Augusta baixou a voz. O apartamento de Eli Marques tem gás de novo. A expressão de Penny suavizou com alívio imediato. Que bom. A mãe dele deve ter conseguido pagar a conta. Ela pagou parte, Augusta disse. O resto, incluindo a taxa de religação, foi resolvido discretamente pelo Sr. Vale. Penny a encarou. Augusta continuou antes que ela pudesse responder. O projeto da creche não apareceu de repente porque a gerência descobriu compaixão. Ela impôs isso. Agora existe um fundo de verdade por trás, não só uma sala com brinquedos. Penny abriu a boca, mas Augusta não tinha terminado. Ele também mandou o financeiro revisar vários meses de diferenças em horas extras, depois de ouvir que funcionários estavam sendo lesados. Os dedos de Penny se apertaram na alça da mala. Por que um inspetor da matriz teria autoridade para fazer tudo isso? Augusta lhe lançou um olhar longo. Havia quase divertimento nele, embora não o bastante para responder à pergunta. Isso, ela disse, é algo que você provavelmente deveria perguntar a ele. Penny se lembrou da lavadora número 3, dos registros de entrega, do café que ele tinha deixado ao lado da costura dela, e do jeito como toda a sala tinha mudado quando ele disse a Celeste que devia temer seu relatório chegar ao Sr. Ventura. Peças que pareciam desconectadas começaram a se mover umas em direção às outras, embora Penny resistisse à conclusão porque parecia absurda. Augusta se estendeu e ajustou gentilmente o cobertor de Rafael. Você ainda não entende quem é aquele homem, entende? Penny olhou bruscamente para ela. Quem é ele? Augusta se afastou em vez de responder. Ele pediu para falar com você hoje à noite. Depois disso, decida se ainda quer ir embora. O maior escritório da pousada Recanto do Lago ficava no canto oeste do prédio principal, com vista para a escuridão congelada do Lago Negro através de janelas altas. Penny nunca tinha entrado ali antes. Naquela noite ela se aproximou das portas duplas, esperando outra reunião corporativa,
e parou ao ver dois homens parados do lado de fora, ambos de ombros largos, vestidos de terno escuro, com a postura controlada de segurança profissional em vez de funcionários do hotel. Um abriu a porta sem perguntar o nome dela. O coração de Penny mudou de ritmo na hora. Dentro, a sala estava quente e silenciosa, forrada de estantes escuras e fotografias antigas das propriedades Ventura. O Sr. Vale estava atrás de uma larga mesa de nogueira, mas quase nada nele lembrava o homem que comia sanduíches sozinho na cozinha. O casaco preto simples tinha sumido. Ele vestia uma camisa branca impecável com as mangas arregaçadas até os cotovelos, expondo tatuagens pretas densas ao longo dos dois antebraços musculosos. Sem o disfarce de roupas comuns e corredores de serviço, seu tamanho e sua quietude carregavam um significado diferente. Penny ficou perto da porta. "O que é isso?" Sandro não respondeu de imediato. Em vez disso, abriu uma gaveta e colocou uma chave metálica pesada sobre a mesa entre eles. Uma única letra gravada na cabeça dela. V. Penny olhou para a chave, depois para ele. Sandro apoiou as duas mãos na mesa. "Vale não é o meu nome." Algo frio se moveu no estômago dela. Ele sustentou o olhar. "Sou Alessandro Ventura." Por alguns segundos, Penny não ouviu nada além do vento fraco de inverno contra as janelas. Então, cada momento estranho da semana anterior se reorganizou de uma vez. O homem que ela corrigira sobre contas de luz, o homem a quem dissera para não tomar café de estômago vazio porque ficava insuportável, o homem que acusara de fazer perguntas demais, era o dono da pousada Recanto do Lago. Mais que isso, era dono do grupo que controlava os hotéis, restaurantes, prédios comerciais e propriedades ao redor. Penny deu um passo para trás. "Você é o Sandro Ventura." "Sim. E deixou eu te chamar de difícil." A boca dele se moveu quase imperceptivelmente. "Você me chamou de coisa pior que isso." Penny o encarou. "Por quê?" Sandro contornou a mesa, mas parou bem antes de chegar perto. "Porque todo mundo é gentil com Alessandro Ventura." A voz dele estava baixa. "Gerentes ficam eficientes quando eu entro numa sala. Funcionários de repente lembram de cada regra. Pessoas que me odeiam sorriem para mim porque querem alguma coisa." A expressão dele endureceu, embora não com ela. "Eu queria saber como as pessoas se comportavam perto de um homem que não tinha nada para oferecer a elas." Penny pensou na primeira noite de neve e sentiu outra percepção se aproximar antes de ele dizer. Sandro continuou. "Voltei mais cedo. Estava no corredor de serviço quando você encontrou Eli." Penny ficou imóvel. "Você nos viu?" "Tudo. A comida?" "Sim." "O dinheiro?" Sandro assentiu. "Você deu os últimos R$ 80 do seu envelope de horas extras." Vergonha e raiva subiram juntas dentro dela. "Então você estava me testando?" Sandro não se escondeu atrás de desculpa. "No começo, sim." Os olhos de Penny se estreitaram. E depois disso? Pela primeira vez desde que ela entrara na sala, Sandro hesitou. A pausa foi breve, mas Penny notou porque nunca tinha visto incerteza no rosto dele. Depois disso, ele disse, "Eu queria saber se a mulher que eu tinha visto naquela noite era real." Penny engoliu em seco. "E?" Sandro olhou para ela sem a frieza autoritária que usava com todo mundo. "Você nunca mudou." As palavras se acomodaram entre eles. Penny pensou em cada interação comum que tinha revivido com constrangimento desde que soubera quem ele era. Dizer que a lavadora estava desperdiçando energia, recusar assinar por toalhas faltando, admitir que tinha quebrado a regra, até repreendê-lo por pular refeições. Ela o tratara daquele jeito porque acreditava que ele era apenas mais um homem fazendo um trabalho. Sandro tinha observado tudo isso, carregando um nome poderoso o bastante para mudar o comportamento de quase todo mundo na pousada Recanto do Lago. Penny olhou de novo para a chave metálica sobre a mesa, depois de volta para o homem que se escondera atrás do nome Vale. Finalmente entendeu o que Augusta tentara lhe dizer. Mas entender quem era Alessandro Ventura ainda não lhe dizia o que fazer com o fato de que ele a observava desde o começo. Celeste Vasconcelos entendeu quase de imediato que Sandro tinha revelado a verdade a Penny, e o conhecimento transformou desespero em imprudência. Até então, ainda acreditava que a situação podia ser controlada por procedimento, constrangimento e hierarquia.
Mas assim que Penny soube que o Sr. Vale era o próprio Alessandro Ventura, Celeste viu algo mais perigoso que uma funcionária desobediente. Viu uma mulher que tinha conquistado a atenção de Sandro sem riqueza, beleza cultivada para a sociedade, ou anos investidos em acesso a ele. Na reunião gerencial seguinte, Celeste chegou carregando uma pasta e a confiança frágil de quem já tinha decidido que atacar era mais seguro que recuar. Diante dos supervisores sênior, acusou Penny de perseguir Sandro deliberadamente depois de descobrir quem ele realmente era. Sugeriu que a dificuldade de Penny, o bebê escondido, e até as lágrimas dela durante o confronto com a equipe tinham sido parte de uma tentativa calculada de ganhar simpatia. Desta vez, porém, Penny não olhou para Sandro em busca de proteção. Tinha se preparado, embora não pelo motivo que Celeste esperava. Penny colocou 3 pastas grossas sobre a mesa de conferência. Cartões de ponto manuscritos, escalas de turno, registros de conserto de uniforme, diferenças de entrega e meses de anotações que tinha guardado sempre que funcionários reclamavam que as horas extras no contra-cheque não batiam com as horas realmente trabalhadas. Tinha começado a registrar aquelas informações porque as pessoas vinham até ela. Camareiras perguntavam se ela lembrava quando tinham ficado até mais tarde. Trabalhadores da cozinha traziam cópias de escalas depois de perder 2 ou 3 horas do contra-cheque. A manutenção às vezes deixava uniformes rasgados com bilhetes escritos à mão sobre os turnos trabalhados. Penny nunca tinha se considerado investigadora. Só não gostava de ver pessoas duvidarem da própria memória porque um sistema dizia que estavam erradas. Agora, ela abriu as pastas e disse: "Se querem discutir se eu manipulei alguém, também podemos discutir os registros." No início, os documentos pareciam sem relação com a acusação de Celeste. Então a equipe de auditoria interna de Sandro começou a comparar os registros manuscritos de Penny com o banco de dados oficial de folha de pagamento e o orçamento operacional que Celeste enviava todo mês. O padrão surgiu rápido. As horas extras dos funcionários eram reduzidas depois que os turnos terminavam, às vezes 30 minutos, às vezes 2 horas, às vezes turnos noturnos inteiros. No entanto, os relatórios de orçamento da pousada Recanto do Lago ainda mostravam a despesa total de horas extras como se os funcionários tivessem recebido cada centavo. A diferença que faltava não tinha simplesmente sumido. Tinha sido redirecionada através de notas fiscais de uma empresa terceirizada que supostamente fornecia mão de obra temporária nos períodos de maior movimento. Uma análise mais profunda mostrou que a empresa terceirizada era controlada por um homem chamado Adriano Cruz, namorado de longa data de Celeste, um consultor imobiliário refinado sem operação legítima de terceirização, além de uma empresa registrada e um endereço de correspondência. O esquema era simples o bastante para se esconder dentro de um orçamento grande de propriedade, reduzir salários no nível do funcionário, preservar a despesa no papel e depois mover a diferença através de um fornecedor amigo. Celeste negou tudo. Chamou os cartões manuscritos de não confiáveis, acusou Penny de fabricar registros, depois de descobrir a identidade de Sandro e insistiu que a relação com a terceirizada tinha sido declarada. Penny não levantou a voz. Apontou datas em que tinha registrado faltas meses antes de Sandro voltar a Gramado, incluindo cópias de chamados de manutenção e bilhetes de uniforme com assinaturas de funcionários correspondentes. Augusta Correia confirmou vários dos turnos tardios. Outros supervisores confirmaram escalas. Os auditores então encontraram alterações eletrônicas dentro do sistema de folha de pagamento vinculadas às credenciais administrativas de Celeste. No fim da semana, a prova já não dependia dos cadernos de Penny de forma alguma. Celeste foi demitida da pousada Recanto do Lago, e o processo completo foi encaminhado aos advogados do Grupo Comercial Ventura para as devidas providências. Penny a viu partir sem satisfação. Queria que a humilhação parasse, não que outra pessoa fosse destruída. Ainda assim, entendia a diferença entre crueldade e consequência agora, com mais clareza do que nunca. Sandro poderia facilmente ter mudado a vida de Penny com uma única assinatura. Poderia ter pago o aluguel dela, comprado uma casa ou depositado dinheiro suficiente numa conta para apagar anos de medo. Não fez nada disso. Em vez disso,
Ofereceu a ela algo que Penny respeitava mais, uma oportunidade que ela podia conquistar ou não. O grupo comercial Ventura a matriculou num programa de treinamento gerencial financiado pela empresa, cobrindo sistemas de folha de pagamento, relações com funcionários, compras, conformidade de segurança e operações de trabalho. Penny estudava à noite depois que Rafael dormia e trabalhava de dia, recusando toda sugestão de que os padrões deveriam ser suavizados por causa de Sandro. 6 meses depois, um painel de avaliação independente a analisou ao lado de outros candidatos internos. Ela conquistou o cargo de diretora assistente de serviços aos funcionários na pousada Recanto do Lago, responsável pelas condições de trabalho da equipe, programas de uniforme e a iniciativa de creche que um dia tinha começado como uma ordem secreta. Pela primeira vez desde a morte de Otávio, Penny conseguia olhar para um orçamento mensal sem calcular qual emergência poderia destruí-lo. Outras vidas mudaram junto com a dela. Ellie Marques entrou num programa remunerado de aprendizado em manutenção na pousada Recanto do Lago, onde sua habilidade natural com ferramentas rapidamente ficou óbvia para homens que já tinham conhecido o pai dele. Continuava magro e reservado, mas os ombros já não pareciam permanentemente dobrados para dentro, e ele passou a chegar com botas de trabalho que de fato mantinham a neve do lado de fora. Rafael passava os dias na creche já concluída, um espaço claro com janelas seguras, equipe treinada, tapetes macios e prateleiras cheias de livros e brinquedos doados. Penny às vezes parava na porta na hora do almoço e o observava engatinhar em direção a outras crianças com a confiança destemida de um bebê que nunca soube o quão perto sua mãe tinha chegado de perder tudo. Sandro também começou a aparecer na cozinha dos funcionários, bem mais do que qualquer dono teria razão prática para fazer. Ainda preferia sanduíches simples, ainda bebia café demais e ainda escutava mais do que falava. Ninguém na pousada Recanto do Lago mais acreditava que as visitas dele fossem por acaso. Na primavera, os montes de neve tinham desaparecido das margens do Lago Negro, e a sala onde Penny, uma vez escondera o berço de Rafael, tinha sido esvaziada para a reforma. Uma noite, ela entrou para buscar uma caixa velha de armazenamento e encontrou Sandro parado perto da janela. Ele tinha vindo sozinho. Nenhum segurança esperava do lado de fora. Nenhum gerente rondava por perto. E não havia mais nenhum traço do Sr. Vale no jeito como ele se portava. "Eu poderia te dar uma casa maior que o apartamento que você aluga", ele disse. Penny o olhou por vários segundos. "Eu não preciso de um homem para me salvar." Sandro assentiu uma vez. "Eu sei." A expressão dela suavizou, mas só um pouco. "Então o que você está oferecendo?" Sandro sustentou o olhar dela. "Um lugar na minha vida, não abaixo de mim." Penny não respondeu de imediato. Pensou na primeira noite de neve, no berço escondido, na acusação de Celeste e na revelação de que Sandro a observava antes mesmo de ela saber quem ele era. "Uma condição", ela disse por fim. "Nunca mais me teste. Se quiser saber alguma coisa sobre mim, pergunta." Sandro considerou as palavras e assentiu. "E você?" Penny cruzou os braços. "Eu também vou perguntar. Mesmo quando eu achar que a resposta pode me fazer não gostar de você." Pela primeira vez desde que conhecera Alessandro Ventura, ela ouviu rir. Não o meio sorriso contido que ele às vezes se permitia, mas uma risada de verdade que por um instante o fez parecer mais jovem que os 43 anos. Penny sorriu apesar de si mesma. Não era a promessa de uma vida fácil. Era algo melhor. Um acordo de parar de fingir que o amor exigia que uma pessoa ficasse acima da outra. Um ano depois, eles se casaram numa cerimônia pequena à beira do Lago Negro. Não havia centenas de convidados, nem tentativa de transformar o dia numa exibição do poder dos Ventura. Rafael, já andando com passos decididos e desajeitados, se equilibrava entre os dois segurando uma florzinha num punho. Eli ficou algumas fileiras atrás, no primeiro terno que já tinha usado, desconfortável com o colarinho e incapaz de parar de sorrir. Augusta sentou perto do corredor, com lágrimas que depois negou ter derramado. No escritório de Penny na pousada Recanto do Lago, uma pequena caixa de madeira permanecia na primeira gaveta da mesa. Dentro havia um carretel de linha escura e a agulha que ela tinha usado para consertar o casaco rasgado de Eli
naquela noite de neve. Não os guardava porque aquela fora a noite em que um chefe da máfia a notara pela primeira vez. Guardava porque, antes de saber que alguém observava, antes de existir promoção, segurança, amor ou recompensa, ela já tinha escolhido o tipo de mulher que queria ser.